Tire suas mãos de mim. Eu não pertenço a você. Não é me dominando assim que você vai me entender. Fala, apicultores! Tudo belezinha com vocês? Tudo ótimo, tudo jóia. Espero que esteja tudo bem. Pessoal, eu sempre uso esse termo técnico, mas eu não gosto. Eu sempre digo, por quê? Porque assim eu não sou professor de ninguém, entendeu? Eu estou só reproduzindo os conteúdos que tem, que são de outros, certo? Mas nós paramos no vídeo passado nós paramos na construção de uma cena de ritmo lento e uma construção de cena de ritmo rápido, beleza? Então, sem mais delongas, sinta-se à vontade aí, pegue aí a sua pipoca com refrigerante, pode começar a comer, porque tem muito conteúdo pela frente, viu, pessoal? Creio eu que sim. E eu vou até onde der. Então, deixa eu desabilitar aqui a câmera para eu poder, perdão, para eu poder começar a introduzir o conteúdo. Vamos lá, pessoal. Pessoal, nós vimos aqui. Deixa eu só desabilitar aqui colocar no modo avião, porque como está conectado com a internet, é bem provável que tenha algumas mensagens do WhatsApp que venham interferir aqui durante o vídeo. Me dê só 5 segundos para eu poder desativar aqui e colocar no modo avião. Espera aí. Bem, vamos continuar aqui com o livro Como Melhorar um Texto Literário do Felipe Dintel e da Lola Sabariti. Vamos continuar de onde paramos, que foi no capítulo 5. Capítulo 5. A caracterização dos personagens. Olha, eu estou ansioso para ver. Estão ansiosas, crianças? Vamos lá, pessoal. Vamos lá que o conteúdo está excelente. Vamos lá. Uma das tarefas mais complexas e, ao mesmo tempo, uma das mais apaixonantes para o escritor é dar vida a seus personagens. Que eles não pareçam seres artificiais, mas sejam verossímeis, requer, em primeiro lugar, atribuir-lhes características humanas, maneira de ser, temperamento, valores, emoções, paixões, mesmo que sejam entes fantásticos, animais ou objetos inanimados no mundo real. É necessário também que o autor os conheça a fundo, para além do que deles nos conte em seu relato. Deve conhecer sua biografia completa e todas as suas intimidades, inclusive aquelas de que os próprios personagens não têm consciência. Somente assim, conhecendo profundamente seus personagens, conseguirá o autor fazer com que atuem com naturalidade e coerência. Ou seja, o que é que os autores estão dizendo aqui? Que é necessário se aprofundar no personagem. É claro que existe uma coisa chamada personagem secundário, que é aquele personagem que não tem lugar de fala durante a narrativa, mas é necessário saber distinguir. Aqui os autores estão se referindo aos personagens que têm voz ativa, os personagens que têm a sua devida importância para a construção da narrativa. Vamos continuar. Existem dois modos fundamentais de caracterização de um personagem: a descrição dita e a descrição mostrada. A primeira consiste em que o narrador fale quais são as virtudes e os defeitos de um personagem, empregando termos abstratos, como, por exemplo, fulano de tal era cruel, corajoso ou tímido. Muitos romances do século XIX, se não me engano aqui é 19, né? Muitos romances do século XIX são o melhor expoente desse tipo de descrição. O autor oferece uma longa explicação sobre o caráter e a biografia do personagem antes que este comece a se mover na narrativa. A segunda, mais adaptada às preferências do leitor atual, apoia-se na ideia de que é preciso deixar que o personagem atue, fale e pense, sem que o tenhamos de julgá-lo previamente. O leitor terá de tirar as suas próprias conclusões com relação à personalidade dos seres que surgem no relato. A descrição lá. Agora vamos falar sobre a descrição dita.
Vejamos primeiramente um exemplo de descrição dita. Eu já vou fazer voz de locutor de novo, gente. Pera aí. Eita, molequeira. Os filhos do conde Olar herdaram de seu pai a extraordinária força física, os olhos acinzentados, o áspero cabelo ruivo e a humilhante corteza das pernas. Si, Siquirósio, o primogênito, tinha o cabelo mais vermelho do que os outros, e sua força e corpulência, além da destreza com a espada e sua ousadia, também eram maiores. Em contrapartida, dentre todos eles, tornou-se o pior cavaleiro, culpa daquelas suas pernas muito curtas, grossas e ligeiramente tortas que pelas costas os outros diziam ser patas de animal. Se algum imprudente ou valentão se atreveu a falar isso em sua presença, nunca mais desejou ou nem pôde mais repetir essa brincadeira. Desde muito pequeno, era evidente que Siquirósio, o nome feio da peste, Siquirósio, ó o nome, pessoal. Mas vamos continuar aqui. Desde muito pequeno, era evidente que Siquirósio não seria uma criatura tímida, paciente e tão pouco escrupulosa no trato com seus semelhantes. Sua coragem e sua audácia, seu temperamento em geral, não conheciam o desânimo, a fraqueza, a covardia, a hesitação, nem o respeito e a compaixão. Pronunciava as palavras com nitidez e precisão, para se fazer entender, e não costumava escutar os outros, a, a não ser quando se referiam à sua pessoa ou ao seu cavalo. Seu pensamento estava integralmente voltado para os movimentos da guerra, as escaramuças ou lutas locais. O resto para ele não passava de falatório e perda de tempo. Quando não estava envolvido em batalhas, distribuía sua jornada entre o cuidado com as armas e a montaria, com a caça, com treinos bélicos e com prazeres pessoais. Nenhum prazer muito complicado ou exigente, na verdade. Estava sempre alegre e agitado, prodigalizando com frequência mais o riso do que a conversação. Suas gargalhadas podiam estremecer. Dizia-se dizia-se, as entranhas de uma rocha, e embora soubesse que, mais dia menos dia, o diabo levaria sua alma deste mundo, tinha do conceito da alma ideia muito vaga e limitada. Desconfiava albergar no mais profundo do seu ser semelhante coisa, a alma. Preocupando-se pouco ou nada com tudo isso, amava a vida com intensidade, a sua vida, obviamente, e dela procurava extrair tudo o que pudesse alimentá-lo. Ao seu modo, conseguia fazê-lo. Ana Maria Matute, o esquecido rei Gudu. Perdão. Ana Maria Matute, o esquecido rei Gudu. Vamos agora para o comentário. Ana Maria Matute quis iniciar seu romance apresentando um dos seus personagens como se fazia habitualmente na literatura do século XIX. Em vez de deixar que os leitores fossem conhecendo a personalidade de Siquirose à medida que se sucedessem as cenas, preferiu sintetizar em apenas uma página os antecedentes de sua maneira de ser, para depois permitir que agisse e evoluísse ao longo do relato. O texto é praticamente um catálogo de elementos distintivos. Enumeram-se os traços físicos mais destacáveis do personagem: extraordinária força física, olhos acinzentados, corpulência, pernas curtas, e as virtudes e defeitos que o adornam, ou seja, que o enfeitam: ousadia, coragem, audácia, decisão, falta de compaixão, impaciência, extroversão, pouca ou nenhuma consideração para com os outros, etc. Somos informados, de modo bem resumido e direto, sobre sua forma de falar, lacônica, sobre seus interesses e gostos, sobre sua paixão de viver, como todos os traços do caráter do personagem são ditos. É lógico que o texto esteja repleto de termos abstratos, como destreza, coragem, audácia, desânimo, fraqueza, covardia, hesitação, respeito, compaixão, prazeres. Gente, deixa eu fazer uma pausa aqui para fazer uma breve reflexão. É o seguinte: lembram-se que no início, ou seja, lá no capítulo 1, onde nós iniciamos a nossa jornada através desta leitura aqui, deste livro maravilhoso, os autores falam sobre dizer e mostrar.
Quando fala dizer, é o ato descritivo, certo? É a descrição, como já foi mencionado aqui agora há pouco. Você vai descrever o personagem ou vai descrever os objetos, sei lá, o pôr do sol, o fenômeno da natureza. Agora, isso é dizer, né? Que consiste em descrever as coisas ou os personagens. Agora, mostrar é outra coisa, você vai envolver a ação. Dizer, você vai envolver os dois elementos da construção da cena, que são a moldura e a atmosfera. A moldura, para quem não estudou essa parte, vá lá no vídeo anterior que tem falando sobre isso. Moldura, a atmosfera e a ação. A moldura são os elementos fixos. A atmosfera consiste nos elementos passageiros, que são efêmeros. E a ação é o que acontece entre os personagens, certo? Quando se trata aqui em dizer, que é a descrição de objetos ou personagens, ou de fenômenos da natureza, seja lá o que for, você está descrevendo, ou seja, é a moldura e a atmosfera. Nem sempre é obrigado ter a moldura, os dois, a moldura e a atmosfera. Pode ter só a moldura, pode ter só a atmosfera. Mas o importante é que se descreva alguma coisa. Já em mostrar que é outra coisa, já é a outra parte, certo? Já que a gente está se tratando da caracterização do personagem, você pode caracterizar o personagem sem ser de uma forma descritiva, pode ser de uma forma narrativa. Fulano chegou, deu um tapa em ciclano, depois foi para o trabalho trabalhar apressadamente, né? Você tá narrando o que se passa entre o personagem e os outros que fazem parte da narrativa. Isso é mostrar. Agora vamos ver aqui. A descrição mostrada. Tem a descrição dita e a descrição mostrada, certo? Vejamos agora um exemplo de descrição mostrada. E já que o grande duque encerrava seu festim, Azarias se encaminhava para o galpão onde as amigas do filhinho de papai e os amigos da princesinha do papai estacionavam seus carros e, pacientemente, desenroscava as tampas das válvulas das rodas com lentos movimentos dos dedos. Ao terminar a tarefa, juntava as tampas dentro de uma caixa de sapatos e ali mesmo se sentava no chão e começava a contá-las. 1, 2, 3, 4, 5. E quando chegava ao 11, sempre dizia 43, 44, 45. E depois saía para fora, já tudo escuro, e ia para um canto urinar sobre as mãos para que a pele não rachasse e tomava um pouco de ar para se refrescar. E assim todos os dias, e um mês e outro, e um ano e outro, toda uma vida. Mas, apesar dessa existência metódica, em algumas manhãs Azarias acordava sem forças, sem disposição para nada, como se durante a noite alguém lhe tivesse roubado todos os seus ossos. E nesses dias não cuidava do galinheiro, nem alimentava os cães, nem limpava o viveiro da coruja, mas saía pelo campo e deitava ao abrigo de arbustos e árvores menores. E se por acaso o sol ficava muito forte, à sombra das maiores, e quando Dácio lhe perguntava: "O que é que acontece com você, Azarias?" Ele: "Olha, eu ando, olha, eu ando com uma preguiça." E desse modo deixava ele passar as horas mortas. Miguel Delibes, Os Santos Inocentes. Vamos para o comentário agora, pessoal. Estamos diante de uma técnica radicalmente oposta à anterior. Aqui, os termos abstratos brilham pela ausência, fugindo dos qualitativos ou de qualquer tipo de catalogação meramente informativa sobre a maneira de ser de Azarias. Delibes o caracteriza mostrando como o personagem atua. Pelo que faz, deduzimos que é um homem chucro. Peraí, pessoal, deixa eu me ajeitar aqui, peraí. Que é um homem chucro, não muito inteligente, propenso a acessos de melancolia, sem que o autor precise deixar isso explícito, tá vendo? Aqui eu já ia dizer que se tratava de uma pessoa com descalculia, que tinha distúrbios cognitivos de aprendizagem. Mas era apenas uma pessoa que tinha dificuldade para contar, que não era muito inteligente. Vamos para o terceiro exemplo de mostrar.
Encontrou-a no quarto, exposta ao vento outonal, o olhar acossado pela oblíqua lua cheia, a penumbra difusa sobre a colcha, a respiração agitada. Que está fazendo? Estou pensando. Deixa eu me ajeitar bem aqui, pessoal. Peraí. É porque eu estou gripado e eu não estou usando máscara, tem? Desculpa, eu sei que é falta de educação, mas eu não posso fazer nada. Aqui é só a minha. Ainda bem que é só a minha voz, porque se fosse vídeo mostrando minha cara aqui, eu ia ter que usar um lencinho toda hora. Vamos continuar. O que está fazendo? Estou pensando. Sem avisar, acionou o interruptor e a luz agrediu o rosto desarvorado. Se você está pensando, quero ver com que cara fica quando pensa. Beatriz cobriu os olhos com as mãos, e com a janela aberta em pleno outono. É o meu quarto, mamãe, mas as contas do médico quem paga sou eu. Vamos falar claro, filhinha. Quem é ele? Chama-se Mário. E faz o quê? É carteiro. Carteiro? Não viu a bolsana dele? Claro que vi a bolsana. E também para que usou a bolsana? Para enfiar uma garrafa de vinho. Porque já tinha terminado a distribuição. Para quem leva cartas? Para Dom Pablo. Neruda? São amigos, ué. Ele lhe disse? Eu ouvi os dois juntos. Outro dia estiveram conversando na estalagem. Do que falaram? De política. Ah, ainda por cima é comunista. Mamãe, Neruda vai ser presidente do Chile. Filhinha, se você confunde poesia com política, logo logo vai ser mãe solteira. Que disse ele? Antônio Escarmeta, o carteiro e o poeta. Vamos agora para o comentário. Acabamos de ler um exemplo magistral de caracterização de personagem por meio do diálogo. O narrador não só se abstém dos adjetivos que pudessem nos fazer formar uma ideia da personalidade da mãe de Beatriz, mas praticamente não intervém na cena. O diálogo está tão bem elaborado que sequer é preciso indicar quem está falando e o tom de voz empregado. E, no entanto, qualquer leitor será capaz de qualificar a personagem de intrometida, inquisitiva, maliciosa e materialista. Scarmeta consegue fazer seus leitores chegarem. Peraí, pessoal. Chegarem a determinadas conclusões, exprimindo as possibilidades da caracterização mostrada. Vamos agora para o quarto exemplo. Saí da fonte como pude. Não foi fácil. O parapeito era alto e eu tinha gastado a força dos braços. Andei até a casa de minha mãe na busca intuitiva de um alívio, como um cão ferido que pede para ser lambido. Cruzei com meu irmão tranquilino pelas sombras da Alameda, e ele esteve a ponto de atirar-me uma pedra para exercitar comigo a pontaria que lhe saía de um estilingue que, como uma forquilha de avelaneira, havia tido a habilidade de fazer para arrebentar no voo a vida das cegônias. Teve o pobre a bondade de abster-se ao ver-me sangrando como o SCE Homo, talhado em madeira que na Semana Santa levavam de passeio pelo povoado entre velas de cera e capirotes. Esse anão tinha que dizer, mas o latim é língua morta e não serve mais que para decifrar algumas lápides e concisa biografia de seus inquilinos. Te racharam, Gregório? Perguntou ao ver-me. Porra, tá cheio de sangue. E foi embora, sem ligar, a matar pássaros ou queimar formigas. Ou a desperdiçar em banalidades a pouca vida que lhe restava antes que o trem que o matou levasse. Tuf! Adiante igual a um saco de pesadelos arrebentados pelo amanhecer. Fernando Royuela, Maldita Morte. Vamos agora para o comentário. Neste caso, o narrador protagonista nos apresenta outro personagem, não mediante qualitativos e abstrações, mas mostrando como ele age. O leitor pode fazer uma ideia bem clara da maldade, crueldade, selvageria e da estutice de Tranquilino. Vendo-o atuar, abandona seu irmão ferido, quase lhe atira uma pedra
e gosta de matar cegonhas e queimar formigas, e usar certas palavras. Agora vamos para o quinto exemplo. Vejamos agora um último exemplo de caracterização de personagens. Transcrevemos alguns parágrafos do primeiro capítulo de O Amante Bilíngue, de Juan Marcé, nos quais o autor nos mostra a personalidade do protagonista, que neste caso é também o narrador, falando de si, descrevendo um personagem secundário e reagindo perante os acontecimentos. O autor optou pelo diálogo para caracterizar os dois personagens. Caderno 1. O dia em que Norma me abandonou. Numa tarde chuvosa de novembro de 1975, ao voltar para casa de modo imprevisto, encontrei minha mulher na cama com outro homem. Para guardar a lembrança dessa desgraça, para remexer numa ferida que ainda não fechou, vou transcrever neste caderno o que aconteceu naquela tarde. A segunda coisa que vejo é a latinha de graxa sobre o carpete cinza e o homem nu sentado na beira da cama. A única roupa que tem sobre o corpo é um colete surrado de engraxate. Suas pernas são peludas e musculosas. Rugas profundas marcam a sua cara. Mas o que é que você está fazendo com os meus sapatos? Pergunto abobalhado. O homem não sabe o que fazer nem o que dizer. Resmunga com o sotaque carregado. Então, tá vendo só? Na verdade, eu também não sei como enfrentar a situação. Isso tudo é nojento. Que merda é essa? É uma merda mesmo. Isso é absurdo. Uma idiotice. Ao pé da cama, parado, com uma pequena poça d'água ao redor dos meus pés, observo aquele desconhecido lustrando os meus sapatos. Eu digo a ele: e agora? Tava meio chateado. Aí eu pensei: vou dar uma engraxada nos sapatos. Estou vendo. Meu negócio é engraxar, sabia? É meu trabalho. Certo. Bom, tô indo embora. Não, não vá. Por mim você pode ficar. Não fique zangado. Ele me aconselha em um tom de compaixão. Tu é marido da dona Norma, não é? E eu queria dar um brilho no sapato, sabe? Mas agora é melhor eu ir embora, se me dá licença. Subitamente sinto pavor em me ver sozinho com Norma. Sei que vou perdê-la. Espere um pouco, eu digo. Está chovendo muito. Mas ele já está colocando a cueca, meio confuso. Vejo fugazmente o seu sexo balançando entre as pernas. É escuro, volumoso. Veste a calça apressadamente e começa a procurar as meias no chão. Na sua cara, um tanto animalesca, não se apagou ainda o susto. Parece se sentir envergonhado por seu papel de amante ocasional da dona da casa, flagrado pelo marido. Não parece ser tão jovem, nem tão irresistível. Um cara com seus 40 anos de idade, moreno, nariz em forma de gancho, cabelo cacheado e longas costeletas. Um catalão típico, que não se atreve a me olhar nos olhos. E eu continuo sem saber o que devo fazer. Caramba, sussurro pensativo, em catalão, olhando para o chão. E agora? Não fique zangado, insiste o homem. Eita ferro. Juan Marcé, o amante bilíngue. Vamos para o comentário, pessoal. O protagonista e narrador mostra sua personalidade. Por exemplo, falando de si mesmo, para guardar a lembrança dessa desgraça, para remexer numa ferida que ainda não fechou. Vou transcrever neste caderno o que aconteceu naquela tarde. 10 anos depois do dia em que pegou sua mulher em flagrante e esta o abandonou, o protagonista escreve sobre uma ferida que ainda não fechou. O que nos mostra uma pessoa com dificuldades para superar ou lançar no esquecimento seus infortúnios. O próprio desejo de guardar na memória algo que viveu como uma desgraça, remexendo sem parar nessa ferida, nos indica que é um homem obcecado e que tende a se mortificar internamente. Na verdade, aqui já é o texto, viu, gente? Na verdade, eu também não sei como enfrentar a situação. Aí, voltando aqui para o comentário, o protagonista revela-se hesitante e até meio covarde, para além do modo como atua nesta cena. Ao pé da cama, parado,
como a pequena poça d'água ao redor dos meus pés, observo aquele desconhecido. O retrato que o próprio protagonista oferece de si é ridículo e patético, imagem viva do transtorno e da impotência, e constitui um claro sinal de seu temperamento passivo e indeciso. Subitamente, sinto pavor em me ver sozinho com Norma. Sei que vou perdê-la. Diferentemente do que costumamos esperar da cena típica em que o macho flagra uma cena de traição conjugal, o protagonista, mais do que o marido enganado que precisa reparar sua honra, é alguém que ama e se sente dependente da sua mulher. Com apenas duas frases, o escritor Juan Marcé desenha um personagem vulnerável e profundamente humano, descrevendo o personagem secundário. O primeiro foi descrevendo sobre si mesmo, falando de si mesmo. Agora é falando sobre o personagem secundário. A única roupa que tem sobre o corpo é um colete surrado de engraxate. Suas pernas são peludas e musculosas. Rugas profundas marcam a sua cara. Resmunga com um sotaque carregado. Vejo fugazmente o seu sexo balançando entre as pernas. É escuro, volumoso. A descrição que o narrador faz do seu interlocutor nos diz tanto ou mais do próprio narrador do que do engraxate. Os elementos em que ele põe sua atenção e o modo como os qualifica nos revelam que se debate entre os preconceitos de classe, colete surrado de engraxate, sotaque carregado, os preconceitos de classe, terreno no qual se sente seguro, e uma mescla de admiração e inveja diante da virilidade do seu rival, pernas peludas e musculosas, sexo escuro, volumoso. Interpretando as atitudes do personagem secundário. Vamos lá. Mas ele já está colocando a cueca, meio confuso. Veste a calça apressadamente e começa a procurar as meias no chão. Na sua cara, um tanto animalesca, não se apagou ainda o susto. Parece se sentir envergonhado por seu papel de amante ocasional da dona da casa, flagrado pelo marido. Um catalão típico, que não se atreve a me olhar nos olhos. Há um grande contraste entre as afirmações que o narrador faz com relação ao estado de ânimo do engraxate e o que nós, leitores, podemos deduzir do texto. Em nenhum momento vemos o engraxate assustado ou incapaz de levantar a cabeça. Quem, ao contrário, está envergonhado e pateticamente arrasado é o próprio narrador. Juan Marcé apoia-se também nos diálogos para caracterizar o protagonista. Mas o que é que você está fazendo com os meus sapatos? Pergunto abobalhado. A pergunta não expressa apenas o abobalhamento que deixa o personagem sem ação, mas também nos mostra como é o seu caráter, como já dissemos, passivo e indeciso. As frases, isso tudo é nojento. Que merda é essa? Isso é absurdo, uma idiotice. E agora? Reforçam a caracterização do personagem principal como alguém titubeante que gostaria de ser outra pessoa. Os pedidos que faz ao engraxate. Não, não vá. Por mim você pode ficar. Espere um pouco. Denunciam sua profunda falta de amor próprio. E, finalmente, algumas expressões. Estou vendo. Certo. Caramba. Remetem o leitor à ideia de um homem sem sangue nas veias. Agora vamos para outro tópico. O personagem secundário. Com frases como é uma merda mesmo e não fique zangado, o autor nos apresenta um personagem que tem uma certa segurança, mas sem arrogância perante a situação incômoda em que se encontra. Consciente de que pertence a uma classe social inferior à do marido, mostra-se, porém, compassivo com ele e até parece lamentar o ocorrido. Vamos para a próxima. Conclusão. Tudo o que escrevemos neste livro tem como ponto de partida uma ideia fundamental, a elaboração de um relato. Tudo o que escrevemos neste livro tem como ponto de partida uma ideia fundamental. A elaboração de um relato requer o conhecimento e a prática de certos recursos técnicos que permitam traduzir a história que um autor tem em mente num texto literário consistente e de qualidade.
Para narrar, não basta ter uma ideia e saber redigir corretamente e com desenvoltura. É necessário que o escritor tenha consciência da diferença entre falar de um mundo e mostrar um mundo, que saiba em que momentos deve resumir ou criar cenas, que conheça a maneira correta de introduzir a informação com naturalidade ou de criar expectativas, que defina a melhor ordem temporal para a história que deseja contar, que saiba adequar o ritmo do texto ao seu conteúdo, que disponha de métodos para caracterizar seus personagens, etc. Estando consciente das possibilidades oferecidas pelas técnicas narrativas, o escritor poderá decidir qual delas é a mais apropriada para cada momento do seu relato, fazendo deste uma obra literária madura. Em sentido contrário, o desconhecimento desses truques de ofício de escrever é, em geral, a causa de boas histórias se perderem em narrativas entediantes, ingênuas, superficiais, sem garra e sem tensão. Esperamos que este livro tenha ajudado o leitor a descobrir o valor desses truques e o tenha animado a colocá-los em prática. Então, pessoal, eu creio que chegamos ao fim, certo? Chegamos ao fim. Este foi o livro, ok? E nós temos aqui apenas, aqui é só propaganda, mas nós chegamos ao fim. Este foi um livro extremamente útil. Espero que vocês tenham gostado. Este foi o livro Como Melhorar um Texto Literário, do Felipe Dintel e da Lola Sabariti. Infelizmente chegamos ao fim, mas isto não significa que eu não vou mais postar vídeos e novos conteúdos aqui no canal. Sempre que tiver mais conteúdos, eu vou tentar selecionar outro livro para fazer a leitura, ok? Para nós darmos continuidade à, à obtenção de conhecimentos. Então eu agradeço desde já a vocês. Muito obrigado. E para quem quiser se comunicar comigo, eu vou deixar aqui os meus contatos. Pode ligar para o número 999820768. Repetindo, 999820768. Ou então você pode mandar mensagem através do Gmail. Você pode mandar mensagem através do Gmail rodriguesubiratã788@gmail.com. Repetindo, rodriguesubiratã788@gmail.com. Eu vou fazer um esforço para preparar os próximos conteúdos, mas não se preocupem que nós não paramos por aqui, certo? Se você tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, estão aí os meus contatos para você se comunicar comigo. Estou aqui, eu não sei de tudo, ninguém sabe de tudo, a não ser Deus, mas é o que eu estou procurando fazer, me especializar nesta área aqui da escrita, para poder passar o conhecimento para futuras gerações de escritores, ok? Então, pessoal, foi basicamente isso. Muito obrigado desde já pela sua doce querida companhia, certo? Até os próximos vídeos e tchau, pessoal. Obrigado.